A lenda do lobisomem, uma criatura metade humana, metade fera, atormentava os habitantes dessa comunidade isolada. Eu, um viajante fascinado por mistérios, fui atraído pela aura de medo e segredo que envolvia essa cidade. Ao chegar, fui recebido com olhares cautelosos e silêncio. Os aldeões, marcados pelo temor, evitavam falar sobre o assunto, mas sussurros ocasionais e olhares nervosos me indicavam que algo sombrio assombrava aquela comunidade. Decidido a desvendar o mistério do lobisomem, comecei a investigar a fundo. Percorri antigas bibliotecas, entrevistei os mais velhos e explorei as redondezas em busca de pistas que pudessem lançar luz sobre a origem dessa maldição. Descobri uma história esquecida sobre um pacto quebrado há séculos entre as famílias fundadoras da cidade, um acordo que desencadeou a ira de uma entidade sobrenatural, invocando a maldição do lobisomem sobre seus descendentes. Na primeira noite de lua cheia desde minha chegada, uma tensão palpável dominava a cidade. Os aldeões se recolheram em suas casas, esperando pelo inevitável. Eu, determinado a compreender a verdade, decidi percorrer as sombrias trilhas da floresta que cercava a cidade. À medida que a lua atingia seu auge, uivos ecoaram pela noite, anunciando a presença da criatura. Foi então que me deparei com um lobisomem, uma figura assustadora, seus olhos amarelos refletindo uma mistura de humanidade e bestialidade. O medo correu em minhas veias, mas também havia uma inexplicável compaixão por aquela criatura aprisionada em sua forma animal. Busquei entender a fundo a história por trás da maldição, descobrindo que a reconciliação entre os descendentes das famílias rivais poderia ser a chave para quebrar o feitiço. Decidi então mergulhar mais fundo na história das famílias, reunindo detalhes e revelações que poderiam pavimentar o caminho para a redenção. Convoquei os descendentes das famílias em conflito, convencendo-os da necessidade de encerrar o ciclo de ódio que alimentava a maldição. Em uma noite fatídica, diante da lua cheia que banhava a cidade com sua luz sinistra, os líderes das famílias se reuniram para renunciar às antigas rivalidades. Juramentos foram feitos, perdão foi concedido, e uma nova aliança emergiu da escuridão do passado. Enquanto a noite avançava, a cidade se unia em esperança, aguardando ansiosamente o amanhecer que traria consigo a resolução do conflito ancestral. Mas o que o destino reservaria para essa cidade que há tanto tempo vivia sob o jugo do lobisomem era um mistério, uma incerteza que pairava no ar, enquanto aguardavam o desfecho daquela noite decisiva. Enquanto a cidade aguardava o desenlace da noite de lua cheia, a atmosfera era carregada de tensão e expectativa. Os aldeões mantinham os olhos fixos no horizonte, aguardando a primeira luz do amanhecer que traria consigo a resolução do conflito ancestral. Enquanto os minutos se arrastavam, a lua começou a perder seu brilho sinistro, dissipando a escuridão que dominava a cidade. A esperança se renovava a cada segundo que passava, enquanto a reconciliação entre as famílias parecia lançar um feixe de luz sobre a escuridão que assolava o local. O lobisomem, aprisionado em sua forma bestial por tanto tempo, parecia ser tocado pela mudança iminente. Sua figura monstruosa começou a se contorcer, suas feições distorcidas pela maldição agora pareciam se suavizar lentamente. Ao raiar do sol, uma transformação inesperada ocorreu. A criatura que antes aterrorizava a cidade se dissolveu em um brilho etéreo, dissipando-se como se fosse fumaça ao vento. A cidade inteira testemunhou o espetáculo, atônita e maravilhada com o que estava diante de seus olhos. E assim, com a luz da manhã iluminando a cidade, uma sensação de alívio e redenção se espalhou entre os habitantes. As famílias, outrora inimigas, se abraçaram em um gesto de perdão e reconciliação, encerrando um ciclo de ódio que havia persistido por gerações. A cidade que por tanto tempo viverá sob a sombra do lobisomem finalmente encontrou sua paz. Os aldeões caminhavam pelas ruas, olhando para o céu agora límpido e sereno, sabendo que um novo capítulo estava prestes a começar. No entanto, a jornada não terminava ali. As cicatrizes deixadas pela maldição demandavam cura e reconstrução. A cidade se uniu em um esforço conjunto para restaurar o que foi destruído, reconstruir laços e moldar um futuro de harmonia e entendimento mútuo.
Enquanto a cidade se erguia das cinzas do passado, uma sensação de esperança e renovação pairava no ar. O lobisomem havia desaparecido, mas sua lição sobre a importância do perdão e da união permaneceria gravada na história daquela comunidade para sempre, lembrando-os de que, mesmo nas noites mais escuras, a luz da redenção poderia sempre brilhar sobre eles.